Edição de segunda-feira no ar. Briga familiar termina com 2 pessoas queimadas em Luanda. Moradores do bairro Mundial clamam por transportes públicos eficazes. Exames nacionais já decorrem em todo o país para as classes 6ª e 9ª. Conferência dos Oceanos arrancou hoje em Nice, na França, e Angola participa no evento. Israel deteve navio com ajuda humanitária e a ativista Greta Thunberg está entre os ocupantes da embarcação. É segunda-feira, 9 de junho de 2025. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. 5% dos pacientes assistidos no banco de urgências do Hospital dos Queimados resultam de tentativa de homicídio. 2 pessoas da mesma família envolveram-se numa briga e acabaram queimadas. A informação foi avançada pela diretora clínica daquela unidade durante a ronda de balanço de fim de semana às unidades hospitalares feita pela nossa reportagem, que esteve igualmente no Hospital Municipal de Talatona, que depende de cisternas de água para vários serviços de assistência aos pacientes. A par da higiene da referida unidade hospitalar, os serviços de parto e trauma são os que mais requerem consumo de água. Por não ter água corrente, o hospital depende do abastecimento por cisternas. Por semana, recebe 4 abastecimentos. O Hospital Municipal de Talatona carece igualmente de médicos especialistas e de ambulâncias para transferência de doentes. Diariamente são transferidos entre 5 a 6 doentes, sublinhou a chefe de banco de urgência, Isabel dos Santos. Temos apenas um médico de cirurgia e não é possível com o médico de cirurgia temos um serviço a funcionar durante as 24 horas. Então, o que é que nós fazemos? Nós transferimos para as outras unidades. Isso é que faz aumentar o nosso número de transferência aqui no hospital. Por exemplo, não temos médico ortopedista. Seria bom se tivéssemos aqui também um ortopedista. Havia de ajudar muito a resolver os problemas daqui da sala de ortotraumatologia e devíamos diminuir assim então as nossas transferências. Podíamos ter pelo menos 2 ambulâncias, porque se uma estivesse fora, levando pacientes para fora, podíamos ter aqui uma outra para socorrer então aqueles casos que fossem ocorrer no momento, principalmente em trauma. Eu acho que a direção tem estado aí a negociar, que é para ver se nós conseguimos ter aqui na unidade então água canalizada. Continuamos a usar ou a receber água das cisternas. Relativamente ao movimento de fim de semana, o hospital esteve calmo, com uma redução de pacientes atendidos, um número inferior aos 1.349 do fim de semana anterior. Tivemos um atendimento, comparando com o final de semana passado, um número inferior, 1.349 pacientes nas diferentes áreas de serviço. Com maior realce para o serviço de medicina, com 234 pacientes. Mais casos de malária, segundo as doenças respiratórias agudas e depois as doenças diarreicas agudas. Temos tido casos de trauma, vários casos de trauma, muitos deles somos obrigados a transferir, porque não temos um serviço de traumatologia das 24 horas. Seguimos a ronda das unidades sanitárias para o Hospital Especializado dos Queimados, no bairro Neves Bendinha. À nossa chegada, deparámos-nos com um caso de tentativa de homicídio, tendo como agente lesivo chá quente. Banhada em dor e aos gritos, Manusha conta como tudo aconteceu. Eu fui falar com ela porque ela ofende muito, estava a ofender as crianças. Depois eu lhe falei, para de ofender, estava a ofender mesmo porcamente. Eu estava ali encostar, então ela puxa a panela do chá e me despeja com ele. Não tardou a chegar ao hospital a esposa do irmão, que conta a sua versão dos factos. Eu lhe disse, Manusha, não quero mais falar porque eu estou no estado de mãe, não posso se alterar muito contigo. Não, vou te bater. Também você não está na casa, não está na casa da tua mãe, você está na casa da minha mãe. Eu posso fazer, desfazer, porque a casa é da minha mãe. Eu disse, não tem um porquê. Eu estou embaixo da casa da minha sogra, não estou na tua casa, porque se eu estivesse na tua casa era muito diferente. Ela, não, vou te bater. Sai fora, eu já calada, distraída, manteiga o pão por cima do fogão, a panela estava assim. Ela sai fora com a pá, atira o pá no fogão, porque o fogão é assim, mais ou menos já estragado. A panela me cai primeiro, realmente eu disse, ai meu Deus. Quando ela vem, tipo, tentar me pular para nós lutar, vou te bater, vou te mostrar que é malandra, não sei o quê. O resto do chá cai para ela. Eu fiquei assim, de pé no fogão.
Tipo, ela veio com a intenção de lutar comigo. A panela, como estava por cima do fogão, caiu primeiramente em mim. Quando ela baixou assim para me atacar, o resto também cai nela. Senão não tinha a intenção de lhe queimar, até porque nem gosto de discutir com ela, porque ela é muito alterada. Mesmo com os irmãos dele, ela falta também muito respeito. Antonieta Guilherme, diretora clínica do Hospital dos Queimados, avançou não ser o primeiro caso. Temos recebido, sim, muitos casos por tentativa de homicídio, justiça por mãos próprias. Podemos falar, nesse caso, em percentagem, em 30% dos 100% dos doentes que dão a entrada neste hospital. Se for num ambiente familiar, é mais uns líquidos superaquecidos. Mas se for na via pública, é fogo posto, isto é a gasolina, aqueles jovens que são linchados, né, por justiça por mão própria, tem sido a gasolina. A diretora clínica do Hospital Neves Bendinha sublinhou que o banco de urgências não esteve agitado. Das estatísticas, 44 pessoas atendidas, 27 adultos e 17 crianças. Acidente doméstico foi a principal causa de ocorrências durante o fim de semana. 33 casos, de realçar que também tivemos 7 casos por acidente de viação e 4 por acidente de trabalho. Quanto a gente, objeto quente, isso é escape de moto com 6 casos, gasolina com 5 e produto quentes e vela com 6 casos. Neste momento o hospital está com 40 pacientes internados, 3 destes em estado crítico nos cuidados intensivos. A direção do Hospital dos Queimados tem se mostrado preocupada com o uso de gasolina para afugentar insectos, sobretudo mosquitos, um produto extremamente inflamável. E o Girassol Jornal continua a analisar os compromissos do governo, assumidos pelo governo angolano em prol da criança. E o 7º compromisso da criança tem a ver com a redução e prevenção do impacto do VIH-Sida nas famílias, sobretudo em crianças. E para falar mais sobre o assunto está connosco o representante da ANASO, Arnaldo Camola Conga. Boa noite e bem-vindo. Muito obrigado. Como é que se faz agora, nesta altura, o acompanhamento de crianças ou famílias portadoras de VIH-Sida? Portanto, deixa fazer aqui primeiro uma pequena introdução para chegarmos até ali, dizer que nós temos por estimativa em Angola aproximadamente 310 mil pessoas vivendo com VIH. Deste universo, quanto Deste é universo, temos também de estimativa 32 mil crianças vivendo com VIH. E numa altura como esta, em que realmente entre avanços e recuo podemos determinar que também temos avanços, nós, enquanto organizações da sociedade civil, no quadro da ANASO, o que temos vindo a fazer é identificar quer famílias, quer crianças que tenham abandonado o tratamento, fazer voltar aquilo que nós chamamos de busca ativa, voltar a meter em tratamento e olhar também para as outras componentes que as crianças merecem, na medida em que, quando falamos do 7º compromisso e falamos do VIH-Sida de uma forma global, nós não olhamos só para o tratamento, há outras vertentes, por exemplo, a vertente econômica, porque às vezes muitas famílias ou muitas crianças acabam desistindo, sobretudo as famílias desistindo do tratamento, as pessoas desistindo do tratamento por causa de outras necessidades, sobretudo a alimentação que exige, a medicação que exige que também se tenha uma alimentação à altura para suprir portanto, ou aguentar a carga da própria medicação. Numa altura como esta, no acompanhamento, nós estamos a fazer, portanto, segmento, quer as grávidas que identificamos na comunidade, para aderir às consultas de pré-natal, onde este segmento existe, como também vamos identificando, por exemplo, famílias que abandonaram o tratamento para voltarem ao tratamento e terem o segmento adequado. Uma coisa que era interessante saber era este universo que nos falou de mais de 30 mil crianças, aproximadamente, estimativamente 32 crianças infectadas. Quanto deste número vocês fazem seguimento? Vocês não seguem todas? Não, na verdade, o que nós fazemos é normalmente trabalhar na busca ativa. Trabalhar na busca ativa e aquelas crianças identificadas nas famílias que
nós temos, portanto, um trabalho com elas, ali nós fazemos o segmento. Apesar de não trazer neste preciso momento um número exato, mas também não é um número pequeno que nós seguimos. E este número tem estado a variar em função, mas que o maior objetivo é fazer que nenhuma delas fique para trás com relação ao segmento, no que taja o tratamento e no que taja os outros segmentos que elas merecem ter. Estamos melhor servidos em relação ao corte da transmissão vertical? Há mais gente a aderir a isto ou simplesmente abandonam o tratamento e deixam que as crianças fiquem infectadas? Vamos dizer que há uma luta nesta perspectiva de tentar suprir esta situação. Mas esta luta ainda precisa de maiores esforços. Sabemos que, para além das várias navetas, houve também a campanha, por exemplo, da primeira-dama, o Nascer Livre para Brilhar, que veio trazer também um acréscimo. Suporte, está nos avanços. Um suporte a esta resposta. Então, podemos dizer que já não somos o que éramos ontem, mas também ainda não somos o que queremos ser amanhã. Vamos caminhar. E quais são os recuos? Esse é um dos avanços. Quais são os recuos? Podemos dizer, por exemplo, no que tange os recuos, naquilo que nós observamos enquanto organizações da sociedade civil, é que hoje nós não temos, no nível das comunidades, sustentabilidade nas ações. Lembre-se que, enquanto a NASO, no quadro das organizações da sociedade civil, há quase 10 anos atrás, existia uma campanha mais ativa, porque também os recursos havia maior disponibilidade de recursos. À medida que os recursos se escasseiam, também as dificuldades vão aumentando no sentido de se poder cobrir maior número de áreas com ações de sensibilização. Vejamos que podemos fazer muito, mas melhor do que tudo é trabalhar na prevenção. E trabalhar na prevenção é voltar às comunidades, sensibilizar as comunidades, sobretudo aquelas comunidades, sobretudo aquela franja etária que vai dos 14 aos 49 anos, onde, portanto, o maior número de contágios. A maior número de contágios afetados. Então, esta é uma grande preocupação, na medida em que também podemos observar que, à medida que nos deslocamos dos maiores centros urbanos para as zonas mais recônditas, a informação também vai sendo diminuta. Então, há aqui uma necessidade de coordenar sinergias, na medida em que sabemos que o combate ao VIH-Sida não é um combate isolado, é um combate multissetorial, é um combate que envolve todas as forças vivas, incluindo as autoridades tradicionais, os líderes religiosos, as organizações da sociedade civil, as instituições administrativas locais, no sentido de, em conjunto, continuarmos a marcar passo para ver se conseguimos inverter a situação. Que zonas de Angola, nesta altura, exigem mais cuidados, mais atenção? Portanto, quando formos às zonas de Angola que exigem maior cuidado, maior atenção, vamos olhar, por exemplo, para as zonas que fazem fronteira, não é? Porque por isso é que as zonas que fazem fronteira continuam a nos complicar. Mas ainda assim, os últimos dados revelam-nos que, por exemplo, a questão das lundas, a questão do mochico, representam, portanto, uma preocupação no trabalho que se vem fazendo. De uma forma global, são zonas que carecem, inspiram atenção. E sobretudo porque crianças por lá são mães mais cedo também. Culturalmente, sim. Exatamente. Eu acho que é um trabalho imenso que precisamos de fazer e, sobretudo, precisa de trabalhar muito também na faixa etária, quando estamos a trazer aqui a questão dos adolescentes e jovens, numa vertente em que não olhamos só para o VIH-Sida, mas olhamos para a questão das doenças sexualmente transmissíveis, e precisamos de olhar também para a questão da violência baseada no género, que também são fatores determinantes. Precisamos de olhar para a questão do empoderamento da jovem rapariga, precisamos de olhar para questões da educação sobre saúde sexual e reprodutiva abrangente. Nós, por exemplo, numa experiência... Alguns desses são outros dos compromissos do governo. Exato, por isso é que eles são transversais, por isso é que os compromissos são transversais. A nível da província de Luanda, sobretudo no município de Viana, nós tivemos uma experiência com o UNICEF, portanto, trabalhando na questão da saúde sexual e reprodutiva para adolescentes e jovens, com base, olhando também para a questão da violência baseada no género, onde procuramos envolver os vários atores ligados à saúde, os professores, para que cheguem às raparigas com informação bastante suficiente
para que elas realmente se tornem também multiplicadoras, que as raparigas sejam também educadoras de pares de outras raparigas, para realmente irem passando informação entre elas com bagagem suficiente que realmente retrate esses aspectos todos. E para além disso também tivemos que fazer, e mesmo com o apoio do UNICEF, tivemos que fazer a capacitação das raparigas e habilidades para a vida. Portanto, quando estamos a trazer aqui a componente de habilidades para a vida, é procurar ocupá-las do ponto de vista positivo, aprendendo um determinado ofício, alguma coisa que eles possam meter em condições e também poderem determinar no momento exato quando alguém puder chegar nela, quiser falar com intenções de provocar conversas que as leve às vezes em caminhos que não são os mais adequados, que os pode levar a caminhos de contaminação, mas que estejam em condições de, por si só, decidirem sobre a sua sexualidade, sobre a sua vida e tomarem decisões que as proteja contra este mal que tem estado a enfermar, portanto, a sociedade. E olhando para a ocupação, há muita menina e muita rapariga largada na prostituição. Devemos assumir isso. A ANASO segue estas pessoas. Algumas já devem estar infectadas naturalmente. Vocês têm esse tipo de acompanhamento? Nós estamos agora a fazer um trabalho que anteriormente fazíamos só com aquelas que nós chamamos de trabalhadoras de sexo, não é? Mas por agora não paramos só por elas, descemos um bocado, conforme diz que há adolescentes e jovens também envolvidas neste tipo de prática. Mas tem duas coisas aqui. A primeira coisa é que nós consideramos que quando estivermos diante de uma criança neste exercício de prática, nós consideramos, portanto, ou está envolvida ou nós chamamos de, primeiro até, a pessoa que estiver a envolver-se com essa menina tem que saber que está diante de uma situação de abuso sexual, por ela tratar-se de menor. E quando encontramos essas menores na comunidade, que é o trabalho que nós também fazemos, e porque às vezes trabalhamos mesmo à noite, que são as horas que elas estão nesses locais, e nós chamamos esses locais de focos, o que é que nós fazemos? Quando identificamos esta menina, normalmente encontramos outra educadora de par, ou temos colegas que trabalham com essas meninas no sentido de saber não só as causas que as levam ali, mas procurar identificar também a família, conversar com a família e encontrar uma ocupação positiva para a menina, no sentido de poder inverter a situação. E aqui trago uma questão bastante importante. Um trabalho que nós fizemos a uma determinada altura com a administração do Cacoaco, na altura o administrador Jacob, não me vem agora... Auxílio Jacob. Exatamente. Fizemos um trabalho com ele em que tivemos um encontro mesmo com trabalhadoras de sexo na presença, junto com ele na administração, e ele ofereceu cursos para aquelas trabalhadoras de sexo, ofereceu espaços de terra para que elas empreendessem pequenos negócios e pudessem desenvolver a vida de uma outra, outra maneira. É verdade que nem todas saem de uma só vez, mas aquelas que mudam sentido da vida. Então, é menos preocupação para nós. É tudo um processo, e quando há interligação, e aqui chamar um outro elemento importante, quando diz aborda os recuos, estamos a olhar também para a questão da coordenação, a articulação e complementariedade das ações, porque o combate ao VIH-Sida não é um combate isolado, é um combate que envolve as várias forças e é preciso que haja coordenação, haja articulação. Se eu estou a fazer um determinado serviço, o outro está a fazer outro determinado serviço e criam sinergias para completar o exercício das necessidades que as populações apresentam em relação à situação. A ANASO denunciou, acredito que no ano passado, a escassez de preservativos no mercado. Esta situação prevalece, já aproveitando a sua presença aqui? Portanto, também não melhoramos muito assim, mas... é menos alarmante. É menos alarmante. Eu vou agradecer a sua presença, Sr. Arnaldo. Espero contar consigo em outras oportunidades a debater este ou outros temas relacionados ao VIH-Sida. Eu também gostava de convidar-vos para além de estarmos no estúdio, é importante que de vez em quando saiamos do estúdio e vamos para as comunidades para vocês poderem observar o trabalho que nós viemos fazendo nas comunidades. Prazer em fazê-lo. Okay. Basta convidar. Portanto, nós também estamos satisfeitos e obrigado pelo convite. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Acompanhamento escolar.
Envolvimento dos pais no desempenho dos filhos nas escolas. Em destaque. O bairro Mundial no município de Belas continua a enfrentar dificuldades sociais. A falta de transportes públicos obriga muitos moradores a caminhar quilómetros a pé até à avenida principal, que é a Avenida Fidel Castro. Em determinadas épocas, o custo do transporte varia de 200 aos 1000 kwanzas. Para os munícipes do bairro Mundial, o percurso é cada vez mais longo. Sair a pé do interior do bairro, em passos rápidos ou lentos, tem sido habitual por parte de estudantes e trabalhadores que chegam até a principal avenida para pegar o táxi e chegarem aos seus destinos. Andamos a pé e passamos naquilo jangada para pagar nos jovens para nos fazer atravessar. A ponte está mesmo mal e a nossa estrada não está mesmo em condições. Nós aqui quase padecemos de tudo. Não existe transporte público, nem hospitais públicos, quer dizer, todos os serviços sociais públicos aqui não existem. As pessoas normalmente são transportadas em carrinhas. Está a ver aqueles carros que vocês vejam em transporte de bois? Esses que são os nossos transportes aqui do dia a dia. A nossa trajetória tem sido muito difícil. No bairro Mundial, o transporte é muito difícil, principalmente quando chove, tem sido um transtorno grande. Há quem percorra mais quilómetros de distância, o que leva a acordar mais cedo. Entretanto, o cuidado a se ter com os meliantes obriga a sair de casa não sozinho, mas em grupo de 3, 4 ou mais pessoas. Tem sítio mesmo escuro que tem sempre bandido. Tem que ser grupo, se você ir sozinho, 2 pessoas, 3. A tendência deles mesmo é de te violar, te receber a pasta, outras coisas. Com a falta de transportes públicos, os alternativos tendem a especular os preços. Eu, por exemplo, eu estudo no Camama e às vezes o táxi é difícil, eu falto à escola devido ao táxi. E não só, quando chove, os motoristas estipulam o preço do táxi, às vezes 500. Eu já saí de lá do Mundial até cá no Benfica, pagar o táxi a 500 kwanza. O transporte às vezes é 250, às vezes é 500, assim tempo de chuva 600. E já está mesmo complicado. Fora a especulação de preços, está o mau estado de conservação dos veículos usados como alternativa à falta de transporte no bairro Mundial. Os transportes daqui são péssimos, porque nós vamos às vezes no Manangambé, às vezes aqueles todos saltos, há sítio que é terra batida, como Macuia. Macuia ainda não é asfaltada e tem muita dificuldade. E grávida, às vezes, não tem espaço para grávida. Tem se usado principalmente as carrinhas e que não são um transporte apropriado para levar a seus passageiros, né, aos seus destinos. Em meio a outras dificuldades que assolam a sociedade daquele que pode ser um dos bairros mais populosos de Belas, o desejo dos munícipes por agora é um. Pelo menos queremos só uns autocarros que saem daqui, do Benfica, pelo menos até o campo da UGP. Queremos também que aqui nessa nossa zona, uma vez que já vive muita gente, tem um índice de populacional muito grande, nos põe também as escolas públicas. Nós precisamos que o governo põe pelo menos transportes públicos à nossa via, nesse caso autocarros, está me referindo nisso, e vai ajudar muito, muito mesmo, porque o táxi aqui é mesmo complicado. Falta de transportes públicos obriga munícipes do bairro Mundial a caminharem quilómetros a pé. Mais de 12 mil estudantes da 6ª e 9ª classes, no município do Quilamba, foram submetidos nesta segunda-feira à terceira fase dos exames nacionais. Os exames vão decorrer até 13 de junho e serão abrangidos somente ao ensino primário e do primeiro ciclo. Os exames nacionais são fundamentais para o sistema educacional, pois são utilizados para avaliar o desempenho dos alunos em diversas disciplinas. Com a crescente pressão da sociedade e utilização das redes sociais por parte de muitos alunos, o resultado desses exames tem sido cada vez mais destacados. Bom, o impacto que se espera desse processo é em vários segmentos. Primeiro, para os próprios alunos, que aliás são o fruto e objeto do nosso trabalho, e pretendemos aqui fazer com que
possamos melhorar os resultados colhidos ali naquilo que foi o fruto do trabalho realizado ao longo do ano todo, mas aí também, para podermos chegar a esse desiderato, temos de olhar para os outros fatores que são o próprio professor, a gestão pedagógica e didática que se faz nas escolas. Este é um novo nível, não é, na questão de avaliação das aprendizagens. Penso que esperamos todos que os alunos se saiam bem e a partir daqui consigamos tirar ideias para, digamos assim, atingirmos um nível superior na questão do nosso ensino. E também com este tipo de exames coloca o processo todo de ensino em avaliação, isso incluindo os professores, as próprias escolas, o próprio sistema da educação e principalmente os alunos. Segundo o diretor municipal da Educação do Quilamba, Kizunga Pedro, mais de 12 mil estudantes foram submetidos aos exames nacionais que tiveram início nesta segunda-feira e com previsão de término para sexta-feira 13. A nível do município, temos um universo de 12.700 alunos abrangidos para esta terceira fase dos exames nacionais. Portanto, a decorrerem a partir de hoje estão os exames do ensino primário e do primeiro ciclo do ensino secundário geral, portanto, respectivamente a sexta classe com cerca de 5.600 alunos e a nona classe com um número aproximado de 5.500 alunos. Portanto, e a partir do dia 26 deste mês entram ao segundo ciclo do ensino secundário geral com a 12ª classe. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, os diretores das escolas Sagrada Esperança, Luís Jancondo e Quedas de Calandulas afirmaram que os exames decorreram a bom ritmo. Graças a Deus, apesar de ser a primeira vez que a escola é centro de exame, não é, está a decorrer na normalidade. Bem, o exame nacional tem uma grande importância, sendo que está-se a aferir a nível nacional o grau de aproveitamento dos nossos alunos e cremos que estamos a dar bons passos, não é? E vamos esperar resultados e a conclusão destas fases que estamos a passar. Estamos apenas a fazer os exames da nona classe, estamos com 510 alunos, porque é a fase experimental, né? A terceira fase de generalização dos exames nacionais. É sempre benéfico porque os alunos têm uma outra experiência, porque os exames nacionais são qualificados, não é? Então é uma nova experiência na qual já foi implementada nas outras vezes, já teve a primeira fase, teve a segunda e estamos agora na terceira fase. Para além da avaliação da avaliação propriamente dita, a avaliação dos conhecimentos, os alunos sairão daqui dos exames nacionais preparados para os exames provinciais. Destacar que os exames nacionais de generalização são provas de avaliação que ocorrem em simultâneo com as mesmas questões para os alunos das classes selecionadas, nomeadamente sexta, nona e 12ª classe. Cresce no país o número de pais que seguem de perto a educação dos filhos. Especialistas defendem que este tipo de acompanhamento é importante para o sucesso escolar e o bem-estar dos alunos e promove também uma colaboração eficaz entre a família e a escola. Estudos demonstram que pais envolvidos na educação dos filhos tendem a ter alunos com melhor desempenho acadêmico. Cati Vung conta que tem presenciado o descaso de alguns encarregados de educação. Eu tenho acompanhado muitas crianças que até às vezes não terminam o ano letivo. Passam às vezes de escola a escola. Por quê? Porque na escola ele é mal comportado, abusa o colega, bate. E então o professor ou o diretor daquela escola toma a decisão de tirar aquela criança que é mal comportada da escola e então é obrigado o pai a pôr o filho noutra escola.
Este músico afirma que encontrou no rap uma motivação para intensificar os estudos. Apesar de ter tido o acompanhamento dos pais, Domingos Pedro reconhece que nem todos encarregados de educação o fazem. Concernente ao nosso Estado, o Estado do nosso país, já é bem difícil, então eles estão mais aí em busca daquele bocado na luta para conseguir pagar as propinas, esse tipo de coisas. Já. Então é difícil. É difícil eles estarem trabalhando e ter que prestar atenção na educação, acompanhar, estás a ver, a educação do filho. Mas tem alguns, em algumas situações eles estão presentes. Por mais que eu tinha o acompanhamento, eu estudava, chegava sempre uma certa fase que eu me desviava. Então, quando eu passei a ouvir o rap, quando eu passei a consumir o rap, entrar no movimento hip-hop, passei a ser mais estudioso. Já o inspetor escolar Sampaio Sozinho afirma que houve um aumento do envolvimento dos encarregados, mas há sempre exceções à regra. Hoje, aquela criança que o pai é presente é mais disciplinada na escola e também é mais aplicada relativamente àquele que o pai não aparece. Mas, no cômputo geral, hoje por hoje, o acompanhamento por parte dos encarregados de educação é maior do que noutra hora. É maior, sim. A educação não começa na escola, a educação começa na família. Então, muitos dos maus comportamentos que são adotados pelos nossos jovens e adolescentes fora da escola é fruto do mau acompanhamento no seio familiar. Mas é preciso também ver que nem sempre há um mau acompanhamento. Há mesmo crianças que têm essa tendência, mas nós, pais, é que temos que ter o olho clínico de olhar para o nosso filho e verificar quais são as atitudes dele dentro e fora de casa. Vitória Combi explica como tem se envolvido na educação dos filhos. Vou em reuniões dos adultos, vou também saber o comportamento, porque é uma fase que já está a terminar o ensino de base, estamos já daqui a pouco a fazer o ensino médio, então vamos saber o comportamento deles. Já os pequenos é mais em casa, puxo mesmo em casa, aperto para fazer as tarefas, sobretudo a caligrafia, aperto muito bem para fazer o abecedário, para melhorarem a caligrafia. A participação dos pais nas reuniões escolares fornece a comunicação e a colaboração entre casa e escola, criando um ambiente mais coeso e colaborativo. Por parte da escola, a presença do encarregado de educação inibe determinados comportamentos negativos por parte do aluno. Faz com que haja o maior aproveitamento por parte desses alunos. Hoje por hoje também as redes sociais já permitem que haja essa interação, então acredito que tem havido interação. Um grupo de deputados da UNITA trabalha... Polo Iacovela, do incidente registrado no município da Galanga no dia 31 de maio do ano em curso, onde o maior partido da oposição pretendia realizar um ato político de massas. Partilhamos com o governo provincial o nosso desejo de ir amanhã, portanto amanhã dia 10, ao município da Galanga, para conversarmos com a administração municipal da Galanga, também conversarmos com o comando municipal da Galanga, para que identifiquemos responsabilidades sobre as situações que ocorreram. Dialogamos para ouvirmos aquilo que os inquietava e penso que o que prevaleceu foi a necessidade de olharmos para o futuro, sempre ancorados na mensagem permanente do Presidente da República, João Lourenço, de que a reconciliação nacional é um processo, a paz é um dos nossos maiores bens a preservar. Nesta segunda-feira, os deputados da bancada parlamentar da UNITA foram recebidos em audiência pelo governador da província, que no final do encontro afirmou o compromisso do Executivo em promover a paz e a segurança de todos. Sempre que ocorram uma ou outra questão insólita, as instituições têm que ter esta capacidade de sentar-se à mesa, avaliar o que ocorreu. Enquanto Estado, o Estado tem funções essenciais. Uma das funções essenciais é garantir a segurança de todos os cidadãos, de todas as entidades que trabalham no espaço de um território. Liberdy Chiaca assegurou a saída do encontro com o governador da província do Ambo que estão identificados os autores morais e também materiais das ocorrências registradas no município da Galanga.
e garantiu igualmente que vão apresentar os dados às autoridades competentes. Nós identificamos os autores materiais, também os autores morais daquele ato de intolerância política, daquele crime público. Vamos ter uma audiência com o senhor subprocurador-geral da República, titular da província do Ambo, para colocarmos as mesmas preocupações de natureza processual e, sobretudo, partilharmos os dados que nós temos. O nosso país viveu um passado histórico dramático. Algumas dessas sequelas ainda continuam perenes. E é neste quadro que Sua Excelência Presidente da República, João Lourenço, terá pedido desculpas à nação por eventuais situações que ocorreu da nossa história recente. Queremos acreditar que o compromisso assumido pelo governo de trabalharmos juntos, aprofundarmos o diálogo, sobretudo, promovermos todos o bem-estar, a consolidação da reconciliação nacional e assegurar a paz democrática, aqui é importante salvaguardar essa paz democrática, efetivamente seja colocada em prática pelas instituições do Estado. O Serviço de Investigação Criminal deteve hoje uma funcionária do SME por suposta falsificação de documentos, associação criminosa e corrupção passiva. A cidadã será apresentada ao Ministério Público. A informação foi avançada pelo diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC-Geral, Manuela Laiua. O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Central de Operações, em coordenação operativa com o SME, mediante mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, deteve nesta cidade de Luanda uma cidadã nacional, funcionária do SME, colocada no gabinete do diretor-geral adjunto do SME, por factos que configuram os crimes de falsificação de documentos, associação criminosa, recebimento indevido de vantagens, corrupção passiva, consubstanciado em indícios fortes do seu envolvimento num esquema fraudulento de facilitação de atos migratórios para cidadãos expatriados. Referir que, da investigação em curso, determinou-se que a cidadã não atuava sozinha, mas em conluio com outros funcionários, entre estes alguns já detidos. Salientar que a cidadã ora detida será presente ao Ministério Público para trâmites legais subsequentes, enquanto outras diligências prosseguem para o esclarecimento destes crimes. Veja no próximo bloco, Conferência da ONU sobre Oceanos, aberta hoje na França. E ainda hoje, o melhor do desporto no país. Não saia daí, nós voltamos a seguir. Até já. Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte. Foi oficialmente aberta nesta segunda-feira a terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. Angola participa do evento com uma vasta delegação liderada pela Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho. Angola marca a presença na terceira Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos, com uma delegação de alto nível liderada pela Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, em representação do Presidente da República, João Lourenço. A conferência junta em Nice, França, mais de 50 líderes mundiais. Foi oficialmente aberta pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, que alertou para uma crise oceânica sem precedentes. António Guterres revelou dados alarmantes sobre o estado dos oceanos mundiais, tendo afirmado que os oceanos produzem pelo menos 50% do oxigênio do planeta e absorvem 30% do carbono. Na qualidade de co-anfitrião, o presidente francês Emmanuel Macron criticou na sua intervenção os países que negam as alterações climáticas, sublinhando que as questões oceânicas e climáticas não são uma questão de opinião, mas estão cientificamente estabelecidas. A delegação angolana participa na conferência com foco no compromisso do país com a governança oceânica responsável e o desenvolvimento da economia azul. Angola junta-se assim a outros países africanos na discussão sobre políticas de pesca sustentável, conservação de biodiversidade marinha e gestão responsável dos recursos oceânicos. Foi aberto nesta segunda-feira o curso intensivo de especialização em gestão de competências e cultura jurídica das organizações e é destinado a profissionais de recursos humanos de várias instituições. A formação que decorre nas instalações da Escola Nacional da Administração e Políticas Públicas, ENAP,
visa dotar os participantes de habilidades e conhecimentos essenciais à concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de gestão de competências com base nas exigências organizacionais e no respeito pelas normas jurídicas. Durante o ato da abertura, foi destacada a importância da formação para o fortalecimento institucional e a promoção de uma cultura jurídica nas organizações. É uma formação intensiva que vai refletir na melhoria do atendimento e na padronização, na execução dos processos de domínio da gestão e desenvolvimento de recursos humanos, tanto do âmbito provincial quanto a nível nacional. Um dos formandos disse que a formação vem colmatar as lacunas no exercício das funções e no contexto organizacional. Pensamos nós que é uma mais-valia para aumentarmos as nossas competências e saber fazer no dia a dia todas as nossas atividades ligadas à gestão de recursos humanos. Dia Mundial dos Arquivos. O papel dos arquivos na preservação da memória e na promoção da transparência nas instituições. Em destaque. Sete anos depois, o 1º de Maio de Benguela voltou ao mais alto escalão de futebol nacional depois de vencer Ferrovia do Ambo por 1-0 no estádio municipal. O delírio tomou conta dos adeptos de 1 anos depois, ao vencer o Ferrovia do Ambo por 1-0. Golo de Jesus aos 12 minutos da primeira parte. A disputa bastante renhida, onde o Ferrovia, que precisava apenas de um empate, lutou até o fim, mas os proletários defenderam a ferro e fogo até o final da partida. No final do jogo, o técnico do Ferrovia do Ambo teceu duras críticas ao considerar uma palhaçada a partida pela suposta influência do árbitro. Isso não é espetáculo, isso é uma palhaçada de jogo. Nós temos dito quem faz o jogo tem que ser os jogadores, mas nós vimos quem fez o jogo foram os árbitros. Infelizmente, com esse nosso futebol tem corrupção em mistura. Árbitro veio aqui fazer um trabalho não sei de quê, infelizmente. Em gesto de reação, o técnico do 1º de Maio de Benguela minimizou as críticas do seu colega do Ferrovia, a par de ter considerado uma partida difícil que ditou a subida da sua equipa na primeira divisão. Sabíamos que seria um jogo extremamente difícil, duas equipes muito fortes, sobretudo o adversário com a Ferrovia, que é uma equipa que dispensa comentário. Aqui eu trabalhei, mas dizer que este tipo de jogo não se fala muito. Nós preferimos trabalhar ao pormenor. Foi difícil, mas conseguimos vencer o jogo, é mais importante. Isto é uma vergonha ao futebol. Nós procurar justificar os valores que recebemos, tentar justificar que todo mundo viu que eu fiquei no Ferrovia esse tempo todo com fome e aguentei. Por essa razão que esse Ferrovia está aí muito forte, vocês viram hoje muito forte, porque alguém trabalhou essa equipe. E quando eu cheguei, encontrei essa equipa zero, não tinha plantel. Mas não interessa, eu estou do 1º de Maio, e é o logotipo do 1º de Maio que eu tenho que defender. E dizer que esta subida é do professor Antônio Coimbra. Esta subida é especialmente ao Antônio Coimbra, que muito fez. 7 anos depois, Clube Estrela 1º de Maio de Benguela volta ao mais alto escalão do futebol nacional ao vencer o Ferrovia do Ambo por 1-0 no estádio municipal. O Sporting de Luanda conquistou o título inédito do Campeonato Nacional Sénior Feminino de Basquetebol, ao derrotar o 1º de agosto por 93-88 no terceiro jogo da final dos play-off da Liga Azul. O pavilhão do Quilamba testemunhou o feito inédito do Sporting de Luanda, que conquistou o Campeonato Nacional Sénior Feminino de Basquetebol pela primeira vez, num jogo em que o 1º de agosto até conseguiu vencer o primeiro quarto por 14-13. O segundo quarto voltou a ser bastante disputado, com a formação do Sporting a dominar. Entretanto, as militares conseguiram encurtar o placar. As Leoas de Luanda foram ao intervalo em vantagem por 36-35, um ponto de diferença, com a extremo base moçambicana Xanaia Pinto intratável no desafio. O terceiro período voltou a ter domínio da equipa com sede na zona dos coqueiros. As pupilas de Ângela Cardoso levaram melhor por 57-52.
As emoções da partida estavam guardadas para o final. Quando tudo indicava para o triunfo do Sporting, eis que o 1º de agosto empatou o jogo e forçou o prolongamento, com o placar a registrar igualdade a 74 pontos. O primeiro prolongamento voltou a ser de arrepiar, com os dois conjuntos a protagonizarem um autêntico espetáculo de basquetebol. O placar registrava 82 para cada equipa, com direito para mais um prolongamento. No segundo prolongamento, o Sporting levou a melhor por 93-88 e conquistou o campeonato nacional pela primeira vez. Ângela Cardoso, coach do Sporting, felicitou seu conjunto pelo feito inédito. Agradecer também à direção que investiu e acreditou que era possível, com investimento e as pessoas certas, o trabalho poderia dar um passo significativo. As minhas atletas, todo o merecimento, porque acreditaram no processo e do princípio ao fim dedicaram-se e apostaram que seria possível. É merecido esse título por tudo que conquistamos e por tudo que enfrentamos até hoje. Já Paulo Macedo, timoneiro do 1º de agosto, gostou do espetáculo disputado no pavilhão do Quilamba. Não, estou feliz e orgulhoso das minhas atletas. A verdade é essa. Eu estou feliz e orgulhoso das minhas atletas. Mesmo com as dificuldades que nós temos, no jogo anterior nós conseguimos levar o jogo para o prolongamento. E atenção, que jogamos com uma equipa, 80% saiu do 1º de agosto. Portanto, nós este ano sofremos, isso não é desculpa nenhuma. Temos de dar parabéns também a essas miúdas, 17, 18 anos, temos 6 júniores a jogar nessa equipa. Mas o jogo foi bom. Temos de dar parabéns aos jogadores de Sporting que subiram, decidiram cumprir aquilo que foi orientado e nós cometemos alguns erros, mas estamos de pé. A extremo base moçambicana do Sporting de Luanda, Xanaia Pinto, com 39 pontos, foi a cestinha do jogo, enquanto Denise Pascoal, extremo base do Agosto, com 24 pontos, foi a mais inconformada no lado das Agostinas. E assinala-se hoje o Dia Mundial dos Arquivos, uma efeméride que visa chamar a atenção para o papel estratégico dos arquivos na preservação da memória, no apoio às administrações públicas, assim como na promoção da transparência nas instituições. Em Angola, a data foi marcada com reflexão sobre os desafios e oportunidades da área. Ouvimos profissionais da matéria que atuam em diversos ramos da arquivística. Para o arquivista Márcio dos Santos, a profissão é crucial no funcionamento de qualquer instituição, pois o arquivista garante a organização, conservação e a acessibilidade da documentação, que permite que decisões sejam tomadas com base em registros concretos e históricos. E também há uma falsa ideia de que, ou seja, uma visão reducionista sobre a importância dos profissionais de documentos e arquivos. Pensar que todo mundo pode organizar os documentos a seu bel prazer, esquecendo-se que existe uma ciência que é a arquivologia, que tem os seus parâmetros e que as instituições devem obedecer naquilo que tem que ver com a organização dos seus documentos. Porque, por exemplo, a própria eliminação dos documentos requer uma comissão de avaliação. Não se elimina os documentos de forma empírica. E os documentos têm um estágio, ou seja, a teoria das 3 idades tem a fase corrente, a fase intermédia e a fase permanente. Há uma ideia que se diz que é o arquivo morto. Para nós, os profissionais desta área, não existe arquivo morto. Márcio realça ainda que a falta de celeridade e a morosidade na tomada de decisões observadas em algumas instituições devem-se muitas vezes à inexistência de arquivos organizados ou à ausência de profissionais qualificados para o tratamento e gestão documental. Uma certa desorganização naquilo que é a disseminação da informação. Há pouca celeridade naquilo que é a tramitação dos processos. Há decisões que são adiadas porque um ou outro documento não se encontra no momento, porque nós temos até certo ponto uma visão reducionista das coisas, entendendo que não precisamos de técnicos de documentos e arquivos, porque a secretária, não obstante, existem algumas funções inerentes à arquivologia, mas ela não é uma arquivista de profissão. O arquivista sabe como lidar com os documentos desde a sua produção até a fase permanente
ou seja, a fase em que o documento vai adquirir um valor histórico ou informativo para a instituição. Existe em Angola o Arquivo Nacional, que é a instituição responsável por guardar os conteúdos que fazem parte da memória coletiva do país. Numa altura em que já se fala sobre migração e também transformação digital, havendo, portanto, a necessidade da existência de uma instituição que armazena de forma digital os conteúdos que fazem parte da memória coletiva do país, uma vez que já existem profissionais do setor do arquivo que já trabalham com dados digitais. É o caso da profissional Natália Ferreira, que trabalha com arquivos digitais. A especialista alerta que a atividade arquivística no meio digital é bem mais complexa do que no meio físico. Principalmente por causa da exposição dos dados, da exposição da informação rápido, né? O que ontem era útil, hoje já não é. O que ontem era uma novidade, pode já não ser hoje. Então, temos que ter essa atenção. E a preservação dessa informação também requer um cuidado maior, porque os meios de conservação digital estão suscetíveis a várias situações que podem corromper a própria informação. O Dia Mundial dos Arquivos foi instituído pelo Conselho Internacional dos Arquivos, ICA, e é celebrado todos os anos, a 9 de junho, em homenagem à criação da ICA em 1948. Daqui a pouco, praias com pouca adesão, com o cacimbo mais efetivo. E ainda hoje, a detenção do navio com ajuda humanitária para Gaza que levava a ativista Greta Thunberg. Eu volto depois do intervalo, não saia daí, é breve, até já. Estamos de volta. O representante especial da ONU para a África Central considerou São Tomé e Príncipe um exemplo de reformas, principalmente nos setores da justiça e segurança. Numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, em que apresentou o relatório semestral sobre o Escritório Regional para a África Central, o representante especial da Organização Internacional falou do arquipélago como um país firmemente empenhado nas reformas nos setores da justiça e segurança, bem como no desenvolvimento da estratégia de prevenção de conflitos. O país, para o relator, é um excelente exemplo de como as ferramentas de arquitetura de construção da paz das Nações Unidas podem ser utilizadas pelos membros para apoiar as prioridades nacionais de paz. O partido ultra-ortodoxo Shas, aliado do primeiro-ministro israelita, ameaçou derrubar o governo liderado por Benjamin Netanyahu, com votação a favor de eleições antecipadas no Parlamento. Em causa está o facto de os judeus ultra-ortodoxos beneficiarem de isenção quanto ao serviço militar. Esta isenção, no entanto, é cada vez menos aceita na sociedade israelita, cujas autoridades enfrentam uma guerra contra o Hamas, numa altura em que pelo menos 85% da população apoia a reforma legal para tornar o serviço militar obrigatório também para aquele grupo. Segundo a agência Lusa, Netanyahu enfrenta numa das alas do seu partido pressão sobre uma lei que visa recrutar mais ultra-ortodoxos e endurecer as sanções contra os insubordinados. No entanto, partidos como o Shas, que representam os considerados tementes a Deus, exigem uma lei que garanta de forma duradoura a isenção das obrigações militares. Um porta-voz do partido Shas disse que não estavam felizes por derrubar o governo, mas que se não houvesse uma solução de última hora, votariam para a dissolução do parlamento. Cerca de 90 pessoas foram detidas em Los Angeles e São Francisco, na Califórnia, durante os protestos contra as políticas migratórias de Donald Trump. Para fazer face aos protestos que iniciaram na sexta-feira, Donald Trump ordenou a mobilização de 2.000 soldados da Guarda Nacional. O presidente norte-americano autoelogiou-se pela decisão tomada, que chamou de excelente, embora associações de direitos civis tenham uma opinião diferente e critiquem a atitude do presidente norte-americano, que é também denunciada pelas autoridades da Califórnia. Trump afirmou que se não tivesse tomado tal medida, Los Angeles teria desaparecido do mapa. A Anistia Internacional condenou a apreensão por Israel do navio que carregava ativistas e ajuda para os populares de Gaza. Entre os presentes na embarcação estava a ativista Greta Thunberg. Israel garantiu que as pessoas a bordo estão todas seguras. O navio operado pela coalizão da Flotilha da Liberdade pro-Palestina
tinha como objetivo fazer chegar a Gaza uma quantidade de ajuda e aumentar a consciencialização internacional sobre a crise humanitária naquela região palestiniana. Entre os ativistas no navio estava Greta Thunberg, que através de um vídeo denunciou a interceptação e o que chamou Greta de antissemita e falou do navio, que apelidou de iate das selfies, como uma façanha. Depois de apreendido, o navio foi encaminhado para a costa israelita, com a garantia da parte de Israel de que os ativistas estavam seguros. As autoridades afirmaram que os passageiros deviam regressar aos seus países de origem assim que chegassem a Israel. A ajuda, Israel garantiu que chegaria a Gaza por via de canais humanitários. Quem não ficou indiferente à apreensão da embarcação foi a Amnistia Internacional, que denunciou a tomada do navio Madeleine, ao mesmo tempo que apelou à libertação imediata e incondicional de todos os ativistas a bordo. A instituição internacional disse que, ao interceptar e ao bloquear à força o navio que transportava ajuda humanitária e uma tripulação de ativistas solidários, Israel falhou uma vez mais as suas obrigações legais para com os civis na faixa de Gaza, ocupada, e demonstrou o seu assustador desrespeito pelas ordens juridicamente vinculativas do Tribunal Penal Internacional. A Amnistia considera que a operação realizada à meio da noite em águas internacionais viola o direito internacional e põe em risco a segurança das pessoas a bordo e lembrou que a tripulação era composta por ativistas e defensores dos direitos humanos desarmados em missão humanitária e por isso deviam ser libertados imediata e incondicionalmente. Os governos de alguns países manifestaram-se sobre o sucedido. Por via do Ministério das Relações Exteriores, a Suécia assegurou que, caso fosse necessário, as autoridades avaliariam como poderiam ajudar Greta Thunberg. Já do gabinete do presidente francês, veio a garantia de que Emmanuel Macron pediu às autoridades israelitas que libertassem os cidadãos franceses a bordo o mais rápido possível. Em conjunto, as autoridades da Espanha e França solicitaram proteção consular para os seus cidadãos. Com o cacimbo a vigorar de forma tímida, já é possível notar a pouca afluência de luandenses aos lugares públicos de lazer. As praias são as que mais demonstram a chegada da nova época. Mas há quem esteja triste com isso, já que muitos negócios baixaram de rendimento. Veja na reportagem do Horácio Bapulo. Por exemplo, a Praia Amélia, na Corimba, é das mais movimentadas de Luanda. Mas, nesta altura de cacimbo, a visita de banhistas reduziu consideravelmente. Kisoleke Levita admite que frequenta muitas vezes a praia e por muito tempo, mas neste tempo de cacimbo reduziu as horas de lazer neste lugar. Essa é a Praia Amélia, a Corimba, chamada por muitos. Tende a ficar mais abarrotada no tempo de verão. Já esse tempo de cacimbo tem estado menos fluxo, com menos fluxo de pessoas nesse caso. Por exemplo, hoje é domingo, seria um dia muito abarrotado, com muita euforia, mas atendendo ao tempo, vê-se aqui que está muito isolado. Porque nessa fase, em comparação ao tempo de calor, que seria mais cedo, a partir das 12 horas, com aquele sol, aproveitar o dia, e até às 15, 16, voltar para casa. Sebastião Augusto é outro banhista que revela que não frequenta muitas vezes a praia neste tempo. É mais tempo de calor. Agora, tempo de frio vai até que não vai muito, porque há dia que calha, há dia que não calha. Não, há dia que não veio. Porque o frio mesmo aperta, a gente fica em casa, deixa o sol abrir um pouco para não vir de novo à praia. Já para os negociantes que têm os visitantes da praia como clientes, consideram a época de cacimbo como tempo de crise, uma vez que as vendas reduziram pela metade, como conta Teresa Albano. Anda menos por causa do frio, porque se fosse no tempo de calor, o negócio que eu levei não é boa quantidade, até essa hora já poderia terminar antes das 12. Sim, por isso é que esse tempo o negócio anda menos. Diz que ficou muito mais difícil porque para vender o negócio leva igualmente muito mais tempo. Normalmente ele costuma levar nos domingos, levo o bolinho de 20 mil. No meio de semana só levo de 15 mil. Acaba. Esse tempo, 10 é suficiente. Costumo sair da minha casa às 7 pontos. Até 17 pontos, estou em casa. Tempo de calor, antes das 12 já estou na minha casa, porque o negócio anda mais. Tem mais o rendimento também. Os parques de campismo, pelos custos baixos de alojamento, constituem um fator importante para o desenvolvimento do turismo. A afirmação é do presidente da Associação de Promotores e Operadores de Turismo da Huila,
que defende também a necessidade da criação no país de leis para regular o seu funcionamento e também a profissionalização dos guias turísticos. O presidente da Associação dos Promotores e Operadores de Turismo da Huila defende a necessidade da criação no país de leis para regularem o funcionamento dos parques de campismo e dos guias turísticos. João Lopes entende que essas normas vão impulsionar o setor com o surgimento de parques que devem conter infraestruturas de apoio como energia, água, segurança, balneários e também com a profissionalização dos guias turísticos. Segundo o responsável associativo, os parques de campismo, por serem considerados alojamento de baixo custo, constituem um importante fator para a atração de milhares de turistas nacionais e estrangeiros para várias regiões do país. Primeiro, a lei do campismo ser, digamos, homologada pela Assembleia, não é? Portanto, nós não temos lei do campismo, não temos a lei dos guias, não temos praticamente nada e não temos parques de campismo. Os parques de campismo é uma iniciativa que tem que ser privada, mas tem que haver também da parte do Estado, das administrações ou dos governos provinciais, a determinação do onde é que se podem construir parques de campismo. Porque nós, para construirmos parques de campismo, precisamos de infraestruturas. Precisamos ter a água, precisamos ter a luz, precisamos ter toda aquela infraestrutura básica para podermos prestar esse serviço. O que é que tem acontecido? Particulares têm estado a criar iniciativas nos seus quintais ou nas suas quintas. Parques de campismo oficiais nós não temos e então é preciso colmatar, é preciso haver uma maior interação. João Lopes aponta igualmente a formação em hotelaria, restauração e guias turísticos como fator determinante para a melhoria da prestação de serviços no setor. Precisamos de cada vez mais capacitar os nossos operadores da hotelaria, da restauração, com línguas estrangeiras, principalmente o inglês. Eles têm reclamado muito que não tem havido uma grande, digamos, resposta no que é a interpretação daquilo que são os desejos dos turistas, porque temos essa dificuldade de falar inglês, principalmente, que é uma língua internacional. É preciso capacitar cada vez mais e que os guias também se dediquem a ir atrás da informação. Ficamos por aqui, estamos gratos pela confiança e também pela preferência. Amanhã às 19h45 estaremos de volta. Veja ainda hoje o Girassol Debate, que aborda o tema imigração e integração social dos migrantes no país. Fique bem, boa noite.